Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, e preso eu estou por teus laços
Bom dia, pessoal. Bom vê-los aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse domingo, pela tua graça e misericórdia, por esse amor e por essa compaixão tão grande que nos atraíram à cruz. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos por esse magnífico evento que demonstra esse amor grandioso, a tua vinda a esse mundo, teu amor escancarado a todos ali na cruz do Calvário. Nós te agradecemos. O que eu te peço, Deus, é que hoje tenhamos entendimento, tenhamos, Senhor, a presença do teu Espírito, para conseguirmos colocar nossas mentes e os nossos corações ao teu dispor. Fala conosco, fala apesar de mim. Coloca nos meus lábios a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja, porque nós confiamos que o Senhor é o único Deus e o Deus diferente de todos os outros, que trabalha a nosso favor, que cuida de nós. Peço também, Senhor Deus, que o nosso inimigo, o diabo, que ele não nos atrapalhe, que ele não perturbe o nosso culto, pois ele não é convidado. Então nós te pedimos, repreende-o e mantenha ele fora, para que nossas mentes, corações e corpos estejam totalmente engajados em ouvir a tua mensagem nesta manhã. Em nome de teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre quando as circunstâncias da vida estão realizando os desejos do nosso coração, tudo bem, tá tudo legal, né? Enquanto as circunstâncias e desejos se encaixam, mil maravilhas, estamos satisfeitos, a vida caminha para frente, a gente celebra, não é verdade? Mas nós vimos que o problema começa a acontecer, ou melhor, o sofrimento, ele aparece quando existe uma distância, mesmo que seja mínima, entre as circunstâncias e os desejos do nosso coração. E quanto mais essa distância aumenta, mais o nosso sofrimento aumenta, diretamente proporcional a essa distância, e a gente sofre. E o que normalmente você e eu fazemos quando isso acontece, né? Quando essa distância vai aumentando, quando isso vai acontecendo, uma das grandes saídas que temos é mudar as circunstâncias, não é verdade? Nós nos empenhamos para mudar as circunstâncias, porque elas precisam servir aos desejos do meu coração. Elas não podem ser diferentes daquilo que eu espero, daquilo que eu quero. E aí nós fazemos de tudo para sair dessa trilha de sofrimento. A maioria de nós, eu me arrisco a dizer, eu sei que toda generalização é perigosa, né? Mas eu diria, alguns de nós, quando lidamos com circunstâncias ruins, temos a tendência de fugir de onde o sofrimento está. E nesse momento, é aí que promessas começam a ser quebradas, pessoas começam a ser magoadas, relacionamentos são rompidos. A gente sempre tenta ir para algum lugar onde os desejos são satisfeitos. A gente sempre tenta correr para um local seguro, onde a gente tem a certeza, os meus desejos aqui, eles não correm risco. E para isso, nós começamos a tratar as circunstâncias como negociáveis. Eu posso negociar, eu posso mudar essas circunstâncias, porque os meus desejos são inegociáveis. E aí a gente fica disposto a qualquer coisa, para evitar o sofrimento. É nessa hora que o egoísmo começa a ferver dentro de nós. E sem perceber, e olha, sem se sentir egoístas, porque a gente não se sente egoísta, né? Ninguém acorda de manhã, olha para o espelho, nossa, você está egoísta hoje, hein? Ninguém faz isso. A gente não se sente egoísta, a gente não participa desse processo, mas o egoísmo começa a surgir, e a gente começa a ver ele no nosso empenho para mudar as circunstâncias. E esse empenho para mudar as circunstâncias, ele vai crescendo, né? Ele cresce, ele aumenta, e aí a gente começa a passar por cima de várias coisas, pessoas e até mesmo da nossa consciência. Eu estou muito fora
do que acontece com a gente? Eu acho que não, né? Acho que é mais ou menos por aí mesmo. A gente começa a atropelar todas essas coisas. Mas como a gente viu, o problema disso tudo é que dificilmente as circunstâncias cedem. Circunstâncias não capitulam com facilidade, elas não se entregam facilmente. Ou seja, nós podemos sair em busca de circunstâncias novas. Mas o problema é que daqui a 6 meses, eu vou precisar sair de novo, e de novo, e de novo. Porque as circunstâncias sempre vão bater na nossa porta. Isso se torna tão natural que a gente não percebe. Precisa chegar alguém de fora e colocar a mão ali e dizer: fulano, você está percebendo isso? Precisamos de um olhar externo, de alguém que veja: você está sentindo esse egoísmo? Eu sei que não, porque se sentisse, você não agiria assim. Alguém precisa nos acordar, porque a gente se acostuma. Fica tão natural, se torna a nossa reação padrão, a nossa resposta padrão. E eu quero dar para vocês alguns exemplos hoje de como nós normalmente tentamos mudar as circunstâncias. Tá? Eu vou apontar 4 exemplos, que são tentativas nossas de militar com Deus sobre as circunstâncias, tá bom? A primeira delas é a seguinte: nós às vezes apontamos o dedo no rosto de Deus. Uau, mas o que é isso? Como assim, né? Como é que a gente faz isso? A gente aponta o dedo no rosto de Deus? Sim. É quando a gente diz para Ele: faça alguma coisa. Você não está vendo o que eu estou passando? Haja, abra o céu, derrame alguma coisa aqui, porque eu estou sofrendo. Prove seu amor. Faça algo. Se você me ama, eu preciso de uma resposta agora. Onde está o seu amor? Nem sempre nós usamos essas palavras, mas quando pensamos nas maneiras com que às vezes dialogamos com Deus, ou na forma como já apresentamos para Ele as nossas orações prontas e com as respostas determinadas: Senhor Deus, que dê tudo certo, Senhor Deus, que as portas se abram, Senhor Deus, que... Já percebeu isso? Um dedo na cara de Deus. É quando a consciência, ela diz para nós assim: você tem razão, você está certo, Deus não pode deixar você passar por isso se Ele te ama tanto. Nós vamos lá e colocamos o dedo na cara de Deus. Outra maneira de tentar negociar circunstâncias seria barganhar, negociar com Deus. Deus, eu juro que se o Senhor fizer isso por mim, eu darei alguma coisa em troca. Vou contar para vocês uma coisa. Quando eu era adolescente, entre pré-adolescente e adolescente, dos meus 10 aos meus 16 anos, eu sofri demais. Eu sofri muito na escola. Sabe por quê? Eu era, e ainda sou, muito ruim de futebol. Péssimo no futebol. Horrendo. E quando eles iam escolher os times na escola, eu era sempre o último a ser escolhido. Sobrou alguém? Eu estou aqui. Não. Aí eles: mas será que fulano não vai vir? Tem mais alguém? Eu não, mas talvez o fulano vai chegar. Não chegou. Ô Rafael, entra ali e vai pro gol. Entra lá. E era difícil, porque eu não tinha a manha. Até hoje eu não sou bom para entender esse negócio de futebol e tudo mais. Eu era ruim, gente, demais. E aí, quando eu errava, o que acontecia bastante, eles me xingavam. Me chamavam de ruim de bola, não me chamavam para as coisas. Era terrível. Até que um dia, eu decidi mudar. Eu tomei uma decisão, e eu estava tão convicto da decisão. Sabe o que foi? Treinar? Não. Eu faria um voto com Deus. Eu faria uma promessa para Deus, para Ele me dar o dom do futebol. E eu lembro até hoje, estava no banheiro, sozinho, chorando no chuveiro,
E eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me ajudar a me tornar um jogador profissional, eu prometo dar 90% do meu salário para a igreja. Sabe, a resposta veio num versículo. Você acredita? Deus me respondeu num versículo. Assim: Rafael, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que você aprender a jogar futebol. Até hoje, não deu certo. Votos como esse. Sabe, Deus, se o Senhor curar fulano, eu prometo. Deus, eu vou ficar sem comer tal coisa para aquilo aconteça. Deus, eu vou fazer um jejum para que o Senhor faça isso. É uma barganha que é quase torcer o braço de Deus. Tentar colocar Deus na berlinda. Outra forma que a gente tenta mudar as circunstâncias: negar o que Deus está fazendo, dizendo não à atuação dele. Como isso acontece? Quando apresentamos para Deus alguma coisa que é melhor do que o que Ele está fazendo, algo que é mais interessante, mais sábio, mais bem bolado, mais bem articulado do que aquilo que Ele está fazendo. Quando nós negamos os sinais, está claro, está na nossa cara, está evidente, todos os sinais, mas nós negamos isso e insistimos naquilo que nós queremos acreditar. Isso normalmente acontece quando a gente pede para Deus um sinal que combine com aquilo que a gente quer. Um exemplo, e isso é verdade, eu já vi isso acontecer. Deus, me dá um sinal, fala comigo, se for para eu continuar nesse namoro abusivo e reprovável, que eu sinta fome até a hora do almoço. Tão ridículo quanto o exemplo, não é? Mas é disso que eu estou falando. Deus, me dá um sinal, se for para eu namorar com aquela menina, que ela veja a minha mensagem no WhatsApp, fica lá, né? O problema é se ela tiver tirado o negocinho azul, né? Quando a gente pede para Deus sinais assim, óbvios, de coisas que a gente quer manipular, que a gente quer tanto acreditar, que a gente começa a forçar a barra. E no fundo a gente sabe que a gente está pedindo um sinal que é meio que óbvio que vai acontecer. Para no final, se der tudo errado, a gente fala: mas eu falei com Deus, eu orei tanto, eu senti paz. Já viu isso? Não escuta ninguém, não pede conselho para ninguém, não conversa com ninguém, mas na hora que decide ele fala assim: não, eu orei bastante, Deus me deu paz. Negar o que Ele faz. Quando a gente se convence apenas, como eu falei, por orar muito, mas não ouve pessoas de fora. Cuidado. Cuidado, a paz de Deus é sim um árbitro no nosso coração, a paz de Deus fala sim com a gente, mas cuidado com essa suposta desculpa de que eu orei bastante, eu orei muito, 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 mas você não conversou com ninguém, porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem conhece o coração? Deus que sonda os corações, é Ele quem conhece. Então a gente se engana sem perceber que a gente está se enganando, porque sabe qual que é o problema do engano? Ele engana. E a gente nega o que Deus está fazendo. A gente diz: não. Não é para mim, eu manipulo as coisas. E eu faço acontecer diferente. Uma outra forma de tentar manipular circunstâncias: agir por conta própria. Agir por conta própria. Quando parece que Deus não vai fazer nada, parece que Deus não te ouviu, parece que Deus não está aqui, né? Não sei onde Deus está, então eu tenho que fazer alguma coisa. Deus não vai fazer justiça comigo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e eu vou resolver esse negócio. Já passou por isso? Tiagão e eu, a gente tem uma experiência péssima com isso. Péssima. Tiagão, eu vou contar, cara. Você acha que conta mesmo? Não? Tá bom, então vamos para o próximo ponto. Não, eu vou contar assim, Tiago.
Ó, em 2014, a gente organizou um acampamento. Nós organizamos um acampamento com muitos jovens e foi muito legal. O tema foi Cristianismo Puro e Simples. A gente estudou aquele livro do C.S. Lewis, foi incrível, foi muito bom. Mas a gente estava lá com aqueles jovens, a gente percebeu que tinha um certo indivíduo que andava o tempo todo com um caderninho assim. O tempo todo. E aquilo ferveu o nosso coração, porque a gente estava na cantina, o menino estava anotando. A gente estava no culto, o menino estava anotando. Todo lugar a gente falou, que esse menino está anotando esse caderno? Deve ser alguma coisa ruim, porque a cara dele estava bem reprovável. Um dos nossos amigos, ele decidiu fazer algo. Ele foi lá, de noite, na cama desse menino. E ele percebeu que o caderno dele estava assim, jogado em cima da cama. E ele abriu o caderno e... e filmou tudo. E quando a gente viu, a gente ficou chocado. Estava escrevendo um monte de coisa feia, criticando a gente. Ele estava fazendo um relatório para uma outra pessoa. Nós ficamos indignados com aquilo, tão bravos, que a gente pensou, vamos resolver isso, tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa justiça. E a gente esqueceu de Tiago, que diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a gente arrumou um jeito, através de uma meia-verdade, que no final das contas é uma mentira inteira, de fazer com que as anotações desse menino fossem vistas na reunião de todos os pastores, em que o pai desse menino estava lá. E nós mostramos. E o pai ficou envergonhado, completamente irado. Nós ficamos felizes até na orelha, mas desse dia em diante começou um inferno. Nesse dia em diante, por mais que na hora a gente se sentiu bem por ter agido por conta própria e ter feito alguma coisa, as coisas na igreja começaram a ficar frias. Eu não entendi por quê. Não chegavam pessoas, ninguém se convertia, a gente desanimado, com o Tiago, com o nosso outro colega também, e a gente não sabia aquilo, até que a gente foi para um congresso, a gente ouviu uma mensagem, e quando acabou a mensagem, nós três fomos para o mesmo lugar, e a gente olhou um na cara do outro e disse, a gente precisa pedir perdão para o fulano. Aí o Tiagão olhou na nossa cara e falou, eu fiz isso semana passada. Eu falei, seu sem vergonha. E a gente disse, a gente tem que pedir perdão para ele. E nós estávamos em São Paulo, nós chegamos no sábado a gente foi na casa dele. E a gente bateu lá e a gente falou, fomos nós. Nós fizemos isso. Nós inventamos isso. Nos perdoe. E pedimos perdão para a família dele toda. O dia seguinte era domingo. No dia seguinte, Léo e Bruna, que estão ali atrás, apareceram na igreja. Poucos domingos depois se converteram. E a vida mudou. Tentar fazer as coisas por conta própria, às vezes pode dar muito errado. Às vezes pode parecer que dá certo, Vocês não têm noção da alegria que eu senti no meu coração. Mas vocês não têm noção também da tristeza por saber a desgraça que eu tinha feito. Enquanto eu escrevi isso aqui, enquanto eu pensava, parecia que eu estava escrevendo sobre quem eu era. Parecia que eu estava escrevendo mesmo sobre mim. Eu olhei e disse, uau, apontar o dedo no rosto de Deus, barganhar com Deus, negar o que Ele está fazendo e agir por conta própria. Eu estou falando de mim mesmo, essa é a minha vida. Por acaso você sentiu que eu estava falando assim para você? Você se viu também enquanto eu li isso aqui? Pois é, nós não somos os únicos. Não somos os únicos que passam por isso. Eu quero dar uma olhadinha com você em um grupo de pessoas que viu de perto o Evangelho. Que viu de perto o Emmanuel, Deus conosco, que são os discípulos de Jesus, com uma ênfase grande em um deles, Pedro.
Olha só que interessante. Em Marcos capítulo 4, versículo 38, Marcos capítulo 4, versículo 38, os discípulos estão num barco e tem uma tempestade, uma forte tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus e dizem: Mestre, você não se importa que a gente morra? Mestre, você não nos ama, porque se você nos ama, você faria algo? Estão apontando o dedo para Jesus. Estão numa circunstância de medo, de angústia. Estão dizendo: cadê seu amor? Cadê sua paz? Eles estão no meio do turbilhão. E eles apontam o dedo para Jesus: cadê você? Faz alguma coisa, eu vou morrer. Em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro chega para Jesus e diz assim: Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? Uau! Parece a gente, né? E aí, Jesus? Eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu canto, eu prego, eu larguei tudo, e agora? O que eu ganho? Oh, Jesus, eu estou sendo fiel, e é isso que eu ganho? Essa doença? Esse medo? Negar o que Deus está fazendo. Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 38, olha só. Jesus começou a ensinar para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Ele disse: eu preciso ir lá e morrer. Então, enquanto ele falava, Pedro o chamou de lado e o repreendeu, dizendo: não, você não vai passar por essas coisas. Isso de modo nenhum te acontecerá. A Revista Atualizada diz. Ou na NVT, Pedro repreende por ele dizer essas coisas. Jesus se virou, olhou para os discípulos e repreende Pedro: afaste-se de mim, Satanás. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Em outra circunstância, em João capítulo 18, capítulo 13, versículo 8, perdão, João 13, 8. Um Senic preto, gente. Está tocando lá. Obrigado. João capítulo 13, versículo 8. Pedro se volta para Jesus e diz assim: lavar meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem comunhão comigo. Negando o que Deus está fazendo. Vamos mudar essas circunstâncias, mestre. Não morra, não vai para Jerusalém, não. Não, você não vai me lavar. Jesus diz: não, eu vou lavar sim. Então lava o corpo inteiro, Jesus, né, Pedro? Agir por conta própria, a espada. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais dos sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Foi Pedro. E o nome desse servo era Malco.
Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpram o que dizem as Escrituras. Mateus também relata esse episódio. Ele diz em Mateus 26, 51, um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: guarde sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe? Eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante. João diz: então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarda a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? O que a gente está vendo aqui? Alguém agindo completamente por conta própria. Ele não tinha entendido, ele não tinha percebido até então que a espada do reino de Deus não é essa, que ele arrancava da bainha e feria os outros. Ele não tinha entendido, ele não compreendeu o método de Deus, ele não compreendeu as circunstâncias de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Ele não veio para tirar a vida com espadas. Tanto é que depois que Pedro faz isso, Jesus cura a orelha desse homem. Lucas nos diz, no capítulo 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta! E tocando a orelha do homem, o curou. Parece com a gente, né? Fala a verdade. Parece demais com a gente. Apontando o dedo, pedindo provas do amor de Deus, barganhando com Ele. Qualquer semelhança é mera realidade. Mas eu quero te lembrar uma coisa. É assim que nós somos mesmo. A gente é isso mesmo. É assim que nós somos. Não adianta, pessoal, fingir, negar, criar uma capa de santidade plena. Isso é o que a gente é. Seres que lutam pelos seus desejos a qualquer custo. Deus sabe que somos assim. Ele sabe que a gente é assim. Ele sabe que nós temos esse problema. Ele entende. O que eu quero enfatizar hoje é o seguinte: Jesus sabia também disso tudo quando Ele escolheu esses homens. Jesus sabia isso tudo enquanto Ele caminhava com eles. Jesus sabia isso tudo enquanto Ele era sacudido naquele barco, para que Ele acordasse como uma prova de amor. Jesus sabia. E ao invés de ir com eles, ou até eles, com uma espada, e os cortar fora, Ele foi com eles, cheio de graça, e os curou. Deus sabe que somos assim. E está tudo bem, sabe por quê? Porque Ele não vai lançar a espada e nos cortar. Ele está disposto a nos curar. Ele está disposto a nos dar vida. Ele está disposto a nos restaurar. E ir conosco. Por fim, a maioria dos exemplos aqui foram sobre Pedro, né? Ele estava em todas. Eu não duvido que foi Pedro que acordou Jesus lá no barco, né? Sério mesmo, eu não duvido. Mas a Bíblia não fala, né, claramente. Por fim, esse cara, Pedro. Atos vai nos dizer. Lucas, né, escrevendo Atos, vai nos dizer: olha, esse homem todo atrapalhado, todo esquisito, cheio de histórias constrangedoras com Deus, cheio de conversas tortas com Deus, com Jesus, cheio de impulsividade, cheio de arrogância, medo, aparece em Atos capítulo 2, transformado
e cheio do Espírito. Fazendo o quê? Fazendo a primeira pregação da igreja, onde nada mais, nada menos, 3.000 pessoas creram no Evangelho. Atos 2 diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse homem, que negava o que Deus fazia, tentava barganhar com Deus, agia por conta própria, agora estava aqui, cheio do Espírito, com passos à frente no seu processo de transformação, que ainda não tinha terminado, pregando a primeira pregação da igreja. E mais uma vez, gente, isso somos nós, todos atrapalhados, cheios de histórias constrangedoras, cheios de conversas esquisitas com Deus, e Deus sabe tudo isso. E mesmo assim, por meio da sua graça e amor, podemos dizer com fé: Ele ainda tem um plano para nós. E mesmo assim, podemos dizer, por meio da graça e da fé, Ele ainda tem um plano para nós. O mais incrível disso tudo é que a graça funciona mesmo. É que arrependimento funciona mesmo. E que Deus está completamente disposto a dar planos, ministérios, tarefas, propósito para essas pessoas atrapalhadas, esquisitas, cheias de conversas constrangedoras com Deus, todos enrolados, mas que se entregam. Mas que se entregam no processo de ser santificados pelo Cristo que não veio com a espada nesse momento, mas que veio com amor, com vida, com dádiva. Ele ainda tem um plano para nós, mesmo que as circunstâncias da sua vida mesmo, que você está vivendo agora, na sua casa, com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho, eu não sei, você tem as suas circunstâncias, mas mesmo com essas circunstâncias, tão complicadas, difíceis, constrangedoras e todas enroladas que podem ser, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Senhor Deus, nos ajuda a ter esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nos ajuda a ver que o Senhor não desistiu desses homens e que o Senhor também não desiste de nós. Que o Senhor chega, escancara a graça, a misericórdia e diz: arrependam-se, abandonem os seus pecados, voltem-se para mim, que sou rico em perdoar. Nos ajuda a ver isso e nos ajuda, Senhor, a ter um coração quebrantado, a ter um coração que, mesmo cheio de coisas tão complicadas, abandona o pecado e deixa o Senhor transformar nossa vida. Essa é a minha oração em nome de Cristo. Amém.
tesouro algum que possa comparar com teu valor. Não há governos, não há rei que tenha direito ao teu lugar. Teus pensamentos são mais altos que o céu. Não existe nada além de ti. Crucificado, levado ao sepulcro, viveu e morreu, rejeitado só como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar. Não há poder, não há tronos acima do Senhor. Não há riquezas nem tesouro algum que possa comparar com teu valor. Não há governos, não há rei que tenha direito a teu lugar. Teus pensamentos são mais altos que o céu. Não existe nada além de ti. Crucificado, levado ao sepulcro, viveu e morreu, rejeitado só como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar. Crucificado, levado ao sepulcro, viveu e morreu, rejeitado só como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar, como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, Pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar, como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar. Jesus, a gente te agradece porque, apesar de toda e qualquer circunstância, a gente sabe que a sua obra continua a ser completada em nós e será completada até a volta do Senhor, né, Pai? Então, a gente é grato ao Senhor porque, apesar de nós, o Senhor continua operando e isso enche nosso coração de gratidão. Amém. Vamos ficar de pé e encerrar com essa canção?
justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Sempre será o que hoje é, justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração, seu louvor. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Oh Deus, muito obrigada. Obrigada, Pai, pela vida que nós temos através de Cristo. E porque a gente pode continuar caminhando cada dia, Pai, com esperança que o Senhor é por nós, que o Senhor está do nosso lado, Pai, nos ensinando, nos dando direção, nos mostrando, Pai, qual caminho a gente deve seguir. Queremos buscar a Tua vontade, Pai, porque a gente sabe que enquanto estivermos andando debaixo da Tua vontade, Pai, assim a gente estará experimentando paz e alegria nessa vida, Pai. E uma alegria plena que dura, não é abalada pelas circunstâncias, Pai, mas que permanece viva por causa de Cristo. Obrigada, Jesus, em nome do Senhor que oramos. Amém. Pode sentar, pessoal. Eu tenho 2 avisos para falar com vocês, tá bom? O primeiro deles é que semana que vem é o primeiro domingo do mês e nós vamos voltar com a nossa rotina de realizar a ceia do Senhor, tá bom? Nós teremos aqui presencial e para quem está em casa, né? Você que está em casa, prepare os elementos da ceia para que você possa celebrar conosco, tá bom? Nós vamos ter presencial para quem estiver aqui e quem estiver em casa também pode celebrar com a gente, tá bom? Só não esquece de já deixar pronto aí os elementos da ceia, né? O pão, o suco de uva, o vinho que você for usar, tá bom? O próximo aviso que eu tenho para vocês é o seguinte, é sobre o nosso ministério com as crianças, o nosso ministério infantil. A gente reconhece que é um tempo ainda de muita dúvida, de muita tentativa e erro, né? A gente reconhece que está complicado para voltar como era o nosso ministério infantil por enquanto. A gente está escolhendo ser mais precavidos do que acelerados. Acho que não tem por que ter pressa nesse momento. A gente reconhece também que é função dada por Deus da família
educar a criança nos caminhos do Senhor. Isso não é uma função da igreja, né? Não é a igreja que educa os filhos, são os pais que ensinam o evangelho para os filhos, mas a gente colabora, e a gente colabora com uma parcela importante disso. Então a gente não quer deixar a nossa parcela de fora, a gente quer ajudar as famílias a ter algo para que elas possam realizar com seus filhos durante a semana. A gente sabe, é difícil, é corrido, muitos pais estão com dificuldades com a questão da escola, ser online ou não, outros pais estão na educação domiciliar. A gente sabe a rotina de cada um, a gente imagina, né, a rotina difícil de cada um, mas a gente quer fornecer algo simples, direto, e que não seja só um papel para o seu filho colorir, sabe? Que não seja só um papel para a criança colorir uma história bíblica, algo que seja profundo no ritmo, na faixa etária em que o seu filho está. E ninguém melhor para perceber e sentir isso do que os pais, né? Concordam comigo? Mas a gente não quer também só entregar um papel e dizer, se vira, faz. Nós queremos ajudar você nesse processo. Por isso, a gente criou um modelo de devocional para as crianças, baseado nesse livro aqui, ó, As Histórias Bíblicas de Jesus. E esse modelo funciona da seguinte forma: para cada semana, os pais vão estudar com as crianças, de acordo com a sua faixa etária, fazendo as adaptações que eles acharem necessários, uma dessas histórias. Eu vou ler a história aqui no culto e durante a semana os pais terão um material para que eles possam seguir com os filhos. Que material é esse? Onde que está? Como eu vou ganhar? Como que eu faço? E tudo mais, né? A gente quer que chegue a todos o material e a gente quer proporcionar isso de forma que sirva às famílias. Então, nós vamos ter disponível em PDF, para quem pode imprimir, tá? São 2 folhas por semana, então não é tanta coisa assim, tá? Só o primeiro, que são 7 folhas, porque tem as explicações, mas depois são 2 folhas por semana. Se você pode imprimir, você vai ter o PDF, você vai chegar até você. Se é difícil, você não tem como, não dá para imprimir, não pode sair de casa, enfim, você pode dar um retorno para a gente, nós vamos dar um jeito de você ter o material. O que eu quero dizer? Ninguém precisa ficar sem o material, tá bom? De alguma forma nós vamos ajudar para que todos tenham acesso a esse material. Rafael, como eu vou aprender a usar esse material? Como que vai ser? Então, tem uma explicação, é bem fácil, mas essa semana, Thaís, ela que fez o material, ela vai gravar um videozinho de um passo a passo e nós vamos colocar no canal e aí a gente vai compartilhar o link com vocês, para vocês entenderem. Ah, e depois que eu assistir o vídeo, eu me viro? Não. Vocês têm suporte para nos procurar, para tirar dúvida, para perguntar sobre adaptações, o que posso fazer, sugestões. Nós queremos ajudar vocês, pais, nessa jornada, nesse momento tão difícil, a manterem uma regularidade com seu filho do ensino da Escritura. Tá bom? Então era esse o aviso que eu queria dar. Durante a semana, a gente vai tirando as dúvidas que aparecerem, a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Então que Deus os abençoe e não se esqueça, mesmo que sejamos atrapalhados, Deus ainda tem um plano para nós. Deus te abençoe.